A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Estamos essa semana estudando o acróstico Tachuar, 7 condições indispensáveis para uma oração respondida por Deus. E hoje estamos na letra R, renúncia. Queridos irmãos, como é importante a ajuda do Espírito Santo e também de irmãos cheios do Espírito Santo para nos ensinar a palavra e nos mostrar, através da pregação, pela graça, do Evangelho genuíno, aquilo que precisamos nos arrepender e renunciar. Jesus disse claramente: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar é decidir que essas coisas não vão mais te dominar. O processo começa de uma maneira simples, mas a graça nos ajuda em todo o processo. Quando meditamos na palavra do Senhor, não adianta nós nos culparmos ou tentarmos parar com aquilo pelo esforço na carne. A obediência na carne não é a solução. O que nós aprendemos com o Senhor, o chamado arrependimento, a metanoia, é compreender que aquele que expõe na palavra áreas que desde a queda estão deformadas, só podem ser consertadas pelo Senhor. A palavra de Deus diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. O Senhor, Ele está a fim de libertar a nossa alma. Em 2 Coríntios 5,17, diz que tudo se fez novo. Então o nosso espírito, Ele fez tudo novo. Ele não remendou, Ele não colocou vinhos novos em odres velhos, não fez uma reforma, não. O Senhor nos fez de novo, nos gerou de novo, uma nova criatura, uma nova criação, uma raça eleita, um povo celestial. E nos fez assentar à sua direita, como diz em Efésios 2,6 lá nos céus. Estamos assentados com o Senhor. Nosso espírito está pronto. Agora, Deus começou uma obra de santificação, é um trabalhar na alma, mente, emoções, vontade. A alma, ela é restaurada durante a vida toda. Quando o Senhor Jesus vier, ou quando nós partirmos, disse 1 João 3, 2 e 3, e quando nós o vermos face a face, seremos como Ele. Então o processo ele é gradativo. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. É um processo que requer perseverança, continuidade, pela graça, dia a dia. O Senhor vai trabalhando mansa e suavemente. Não é por força, não é por violência. Então, a culpa não vai ajudar no processo. Nem a tentativa de mudar-se a si mesmo para agradar a Deus. Isso é uma tentação, isso é maligno. Isso é entender errado a mensagem. Quando falamos de renúncia, falamos que vamos contar com o Senhor em todo o processo. Dependência total da graça. Quando meditamos na palavra de Deus, não deixe a soberba tentar resolver isto, tentando esconder pecado ou tentando resolver isto por você mesmo. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Ele diz, eu sou o Senhor que te santifica. Quando nós meditamos na palavra de Deus e descobrimos áreas que estamos errados no nosso comportamento, nossos pensamentos, sentimentos, o caminho certo é arrependimento e fé. Dependência da graça, né? Isso sim agrada ao Senhor. Voltar-se a Ele, o divino médico. Dizer, Deus, não vou teimar com o Senhor. Essa palavra que diz que isso é pecado, eu concordo, isso é pecado. Eu decido que isso não vai dominar mais a minha vida, não vai mais reinar na minha vida. No início do processo, você vai confessar, o sangue de Jesus vai te purificar. Mas a graça vai continuar, amados. Com o tempo, se você continua entregando isso ao Senhor, Ele não somente te leva ao arrependimento, à confissão, mas Ele vai te levar a ter nojo. Ele vai te libertar do amor ao pecado. De forma que você vai parar com isso, não porque você tem que, porque a tua religião não permite, por medo, por necessidade, com tristeza. Não. Deus ama ao que dá com alegria. Ele vai libertar o teu coração de uma maneira
através do arrependimento e da fé, de forma continuada, dia após dia, é um processo, é gradativo, sabe? Deus te conhecia antes de te chamar, Ele sabia dos teus pecados. Isso aí é algo que só Ele pode realmente mudar. E aí veja, no início do processo você vai confessando, e Ele vai te purificando e trabalhando e trabalhando. Chega num momento em que Ele não apenas te dá a condição de pedir perdão, mas Ele renova a tua mente de maneira que você vê que isto não te domina mais. A Bíblia diz em Romanos 6,14 que o pecado não nos domina mais. Isso por enquanto é só informação no início da conversão. No início da conversão a pessoa lê lá 1 Coríntios 10,13, que nunca haverá tentação maior que podemos suportar. A pessoa lê lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que já temos uma nova natureza e através dela já escapamos das seduções do pecado. Tudo isso é verdade, é um fato no espírito, mas como a alma durante muito tempo era acostumada com o pecado, ela não sabe como sair. Ela não sabe que ela já está livre, que o Senhor já quebrou o cativeiro e que agora nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Começa tudo como um conceito mental, uma informação religiosa, mas você começa a se relacionar com o Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo disso, Senhor, trabalha nessa área. E Ele é tão competente, amados. Em Hebreus 7,25 diz que Ele pode salvar a qualquer um que continue indo a Deus confiando em Jesus Cristo. Você vai se expondo à palavra e no início só tem arrependimento e cobertura com sangue. Você falha algumas vezes, infelizmente. Você falha não porque precisa, mas pela tua imaturidade, porque você não sabe lidar ainda, andar no Espírito. Mas com o tempo, se você continuar se entregando ao Senhor, Ele te levará da renúncia, que é uma decisão, a uma atitude de renúncia, a realmente conseguir abrir mão daquilo com alegria. Aí aquilo que estava te dominando, você começa a dominar o pecado. E começa a dar um bom testemunho, bons frutos e glorifica a Deus. É um processo que em cada vida é diferente. Alguns são mais rápidos, outros demoram mais, mas o Senhor te conhecia. E se você está reconhecendo isso, diz 1 Coríntios 11:31, Deus não computa isso mais, certo? Se torna responsabilidade dele. Ele te perdoa e Ele, por amor, se torna responsável em libertar você. Veja, mesmo que você está começando o processo, se você entregou e confiou e chamou aquilo de pecado, isso não é computado. Isso não faz com que você perca a bênção, a salvação, não. Se Jesus chegar e você está chamando pecado de pecado, concordando com a palavra, reconhecendo dele, pedindo que Ele tire isso da tua vida, isto é o máximo que você consegue nesse nível. Se você continuar se humilhando e confessando e se entregando, Ele vai te levar não apenas a confessar, mas a renunciar. É o milagre, é o dom do arrependimento. E é tão lindo como Deus faz isso. Então a pessoa, como o ladrão da cruz, ele se arrependeu, creu no Senhor e foi salvo, foi para o paraíso. Ele não tinha santificação ainda. Se ele descesse da cruz, iria começar um processo de santificação. Mas ele morreu antes disso. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, começa um processo de santificação. O Senhor vai nos santificando. Ele diz: eu sou o Senhor que te santifica. É um processo que dura a vida inteira. O Senhor vai mudando aos pouquinhos. E não é pela santificação que somos salvos. Nós somos salvos pela graça através da fé, que é a dependência da graça. Essa dependência da graça vai produzindo uma libertação gradativa. Vai produzindo níveis de liberdade para obedecer a Deus e para renunciar ao pecado. E nesse processo, em todo ele, o Senhor te perdoa, te ama, te aceita, porque Ele já te conhecia antes de você chegar. Nós éramos pecadores, Ele nos amou, agora somos filhos justificados em Cristo. Lindo isso, irmãos, quando um homem ouve uma palavra, ao invés de esconder pecado, teimar, dizer que não querem saber, né? É uma pessoa que se dobra e diz: Senhor, a tua palavra é verdade, isto é pecado. Eu te peço perdão, eu te peço que o Senhor trabalhe nessa área e me ajude a parar de fazer isso, parar de praticar isso com alegria, por amor, com a tua ajuda, Pai. E a pessoa vai se entregando, irmãos, e a pessoa vai renunciando, decidindo que aquilo vai sair da vida dela. E quem é que vai tirar isso da vida dela? O Senhor. Quem é que vai ajudar ela a conseguir colocar em prática e vencer aquele pecado e outro pecado e outro pecado? O Senhor Jesus.
E é lindo, amados. A renúncia é uma condição para que o teu coração esteja limpo e você possa ter fé e oração respondida.